Bom, a gente vai falar um pouco sobre o segundo reinado e eu vou falar sobre a primeira parte dele. O segundo reinado teve o início após a abdicação do Dom Pedro I, foi em 7 de abril de 1831. Ele deixou o trono a favor de seu filho, mas na época seu filho tinha apenas 5 anos de idade, o que impediu ele de assumir o poder. O jovem príncipe foi nomeado imperador, mas pela idade dele, pela incapacidade de governar, ele nesse período foi governado por regentes, que foi chamado de período regencial. A regência foi uma fase de grande estabilidade e o país estava marcado por diversos conflitos em várias áreas dele. Um exemplo que a gente pode dar é a cabanagem, também temos a sabinada, a balaiada, a farroupilha, tem várias que prejudicaram de certa forma e diante dessa instabilidade tinha necessidade de achar uma solução para garantir mesmo, né, a coesão nacional. Então foi aí que os liberais, que são mais conhecidos pelo Partido Liberal, começaram a articular o golpe da maioridade, que era o golpe para que o Dom Pedro pudesse entrar no comando. Eles acreditavam que trazendo ele ao trono o mais rápido possível iam conseguir estabilizar aquela situação e dar um fim naquilo que estava prejudicando o país. Então, em 23 de julho de 1840, aos 14 anos, o Dom Pedro II foi declarado maior de idade, pois o golpe da maioridade deu certo, eles conseguiram, e ele foi declarado nesse episódio, né? Ficou conhecido como golpe da maioridade, e com isso o segundo reinado começou a ficar mais formal, né? O Pedro II assumiu, ele tinha bastante apoio popular, porque todo mundo botava crédito nele, botava esperança de que ele conseguiria mudar as coisas. E foi então que ele assumiu, na esperança de acabar com esses conflitos. Mesmo muito jovem, ele já conquistou muitos no Brasil, ele conquistou com a sua postura e com o governo que ele estava tendo. Ele mostrou com isso ser um monarca diferente do seu pai, que anteriormente havia trazido prejuízo para a população e que não teve um governo tão bom. Seu reinado durou muito tempo, foi um dos mais longos do Brasil e ao longo dele, como eu disse anteriormente, teve muitas revoltas, movimentações políticas e muitas coisas que movimentaram muito esse período. Então, resumindo um pouco essa primeira parte, foi a abdicação do Dom Pedro I, a chegada do seu filho, e como ele não podia governar, pois tinha só 5 anos, começou o período regencial, onde regentes governaram, tivemos regências unas, regências trinas, e foi isso, até o golpe da maioridade, que foi quando Dom Pedro II pôde entrar no poder, onde ele ficou por um bom tempo e deu uma acalmada na situação que estava o país. Mas, resumindo, foi isso, a primeira parte. Bom, agora com Dom Pedro II no governo, o Brasil passou por um período de maior estabilidade política e crescimento econômico. Durante esse período, houve a consolidação do sistema político brasileiro, com a adoção do parlamento às avessas, onde o imperador tinha poder sobre o parlamento e nomeava os primeiros ministros, que alternavam entre conservadores e liberais, dependendo da situação. Na economia, o Brasil passou a se desenvolver cada vez mais, em torno da produção do café, que se tornou o principal produto, que foi a economia de base do Brasil, especialmente no Sudeste. Esse crescimento trouxe necessidade de infraestrutura e construção de ferrovias, o que estimulou a imigração dos europeus para trabalhar nas fazendas de café. Após o fim do tráfico de escravos lá em 1850, perdão. Bom,
Outro evento importante que vale destacar nesse período foi a Guerra do Paraguai. Entre 1864 até 1870, o Brasil, junto com Argentina e Uruguai, formaram uma tríplice aliança aí para combater o Paraguai, que tinha fins ideais de expandir território, enfim, ele queria expandir território e aí o Brasil formou a tríplice aliança, juntando com esses países aí para combater o Paraguai. E a guerra foi vitoriosa, né? O exército foi reformado, reconsolidado e conseguiram vencer a guerra, mas essa vitória trouxe problemas, gerou problemas econômicos, políticos, sociais, tanto porque para o Paraguai mais de 70% da população morreu, isso por culpa do próprio governador ali que fez essa guerra e usou até dos escravos aqui no Brasil, por exemplo, usou até dos escravos para combater essa guerra, muitos deles morreram e isso já reforçou e incomodou, né, os militares e a população, reforçando a necessidade de abolir a escravidão, já que já era uma ideia já estabelecida. Eles queriam concluir esse modelo abolicionista e esse fato de usar escravos na guerra ajudou muito para reforçar essa ideia de precisar parar a forçar os escravos a fazer as coisas. Já era uma ideia que era considerada errada nessa época. Então, a Guerra do Paraguai foi vitoriosa pela nossa parte, conseguimos combater o Paraguai. Tiveram muitos problemas políticos, sociais, econômicos, e um principal deles, né, que foi isso aí, as mortes, o uso dos escravos. Tanto que essa Guerra do Paraguai, até hoje, dá para comentar sobre ela, porque você pode ver como as pessoas naquela época viam os escravos, né, como objetos de guerra. Então eles eram forçados a ir para as guerras e, enfim, morrer lá. E morria e voltava e ninguém ligava para os escravos. Então é isso, essa parte aí do período em que Dom Pedro II chegou aqui no Brasil, assumiu o trono, a política se tornou estável, ele começou bem no governo, e aí a política se estabeleceu, o café pegou o lugar da cana-de-açúcar, então virou o produto mais vendido, a economia de base aqui do país, sendo bastante investido e impulsionando aí a indústria, essa parte aí do café, e também citando a Guerra do Paraguai e tudo o que aconteceu em volta disso. Então é isso, essa é a parte do segundo reinado que eu trouxe aqui. Salve, Bruno, vim aqui falar um pouquinho sobre o segundo reinado, né, o fim dele. No fim do segundo reinado, começou a ter várias crises no Brasil e, né, durante essas crises, né, em 1870, mais ou menos ali no fim de 1870, começou a ser questionado, né, a monarquia e qual seria o futuro do país, né, no caso do Brasil. E nisso, né, mesmo com um dos motivos foi por causa da escravidão, que mesmo sendo já, tipo, o tráfico, né, de escravos já ter sido banido, né, tendo a lei do ventre livre, lei do sexagenário, estava tendo ainda, né, a questão dos escravos e tal, e cada vez mais a questão de abolir a escravidão crescia. Aí depois que a princesa Isabel assinou o contrato da Lei Áurea, né, e alguns senhores de engenho não gostaram muito, todos os senhores, na verdade, né, os senhores de engenho não gostaram disso porque eles dependiam do trabalho escravo, eles começaram, né, a seguir esse partido republicano, né, que já tinha começado a ganhar forças, né, tanto pelo povo ali, né, que estava aguentando mais esse sistema monárquico, quanto o militar. Então, aí por causa disso, né, teve muito apoio, né, para a decadência do Império Brasileiro naquela época. E como, né, os senhores de terras também começaram a apoiar esse partido republicano, a decadência do Império Brasileiro foi por água abaixo, não teve mais jeito. E o Partido Republicano, ele, começou a ser aceito sem muita resistência, né?
E aí, o Dom Pedro II ele foi expulso, né, foi exilado para a Europa, assim marcando o fim do segundo reinado e o começo do Partido Republicano no Brasil. Tamo junto, Brunão. Essa é a minha parte da explicação. Espero que você dê uma boa nota pra gente, apesar de ter demorado pra caralho pra entregar esse trabalho. Perdões e tamo junto.